Meu nome é Luísa, sou advogada especialista em direito de família e hoje eu vou te falar o passo a passo de um divórcio. Muita gente descobre tarde demais que poderia ter evitado dor de cabeça, prejuízo financeiro e até conflitos desnecessários envolvendo os filhos. Hoje eu vou te explicar de forma prática como funciona o divórcio no Brasil e qual modalidade se encaixa melhor para a sua situação. Primeiro, eu preciso te dizer que o divórcio é o procedimento legal que encerra oficialmente um casamento civil no Brasil. Hoje não precisa mais provar culpa, não importa o que deu fim ao casamento, é possível sim se divorciar, inclusive sem depender da vontade do seu esposo ou da sua esposa. Se um não concorda, você ainda pode sim solicitar o divórcio. Ou seja, ninguém é obrigado a continuar casado. E quais são os tipos de divórcio no Brasil? O primeiro que eu vou te falar é o divórcio consensual extrajudicial. Ou seja, é aquele divórcio amigável em que vocês vão realizar de forma extrajudicial, no tabelionato de notas, no cartório da sua cidade. Ele é o divórcio mais simples e mais rápido porque não envolve processo judicial, audiência e nem uma longa espera por uma sentença do juiz. Porém, para realizar esse divórcio, é necessário preencher alguns requisitos. Primeiro, você e seu esposo ou sua esposa precisam estar concordando com o fim do casamento e concordando com o divórcio. Vocês precisam estar de acordo quanto à partilha dos bens, caso vocês tenham. A mulher não pode estar grávida e não pode ter filhos menores de idade ou incapazes. Caso vocês tenham filhos menores de idade ou incapazes, as questões de guarda, pensão e convivência já devem ter sido feitas em um processo judicial. E também precisa obrigatoriamente a presença de um advogado. É ele que vai levar o seu caso até o cartório, vai fazer todo o procedimento, emitir guias de impostos caso tenha uma partilha de bens desigual e também vai finalizar toda essa questão com vocês e realizar o acompanhamento da assinatura da escritura pública. Esse divórcio pode ser resolvido em poucos dias e ambos podem ter o mesmo advogado. Temos também o divórcio judicial consensual. É aquele divórcio em que você precisa obrigatoriamente de um processo judicial, mas você está de acordo, você e seu ex-esposo ou ex-esposa estão de acordo com o fim do casamento. Esse divórcio é quando há filhos menores de idade ou incapazes ou quando a mulher está grávida. Então, obrigatoriamente precisa de um processo judicial, precisa passar pela análise do juiz e do Ministério Público e se estiver tudo ok, tudo correto, aí sim é feita uma sentença, sai a sentença homologando o divórcio e homologando o acordo referente aos filhos e a partilha de bens caso houver. Ele é um pouco mais demorado que o divórcio extrajudicial, pois envolve uma análise do juiz, fica numa fila de processos, mas também em pouco tempo ele é finalizado caso não tenha nenhuma intercorrência. Já o divórcio litigioso, o próprio nome já diz, litígio, briga, é quando o ex-casal não concorda com algum dos termos do divórcio, seja o divórcio em si, a partilha de bens ou as questões relacionadas aos filhos. Nesse caso, é necessário ingressar com um processo judicial, então uma das partes entra com o processo contra a outra parte, ambos têm advogados diferentes e na petição inicial no processo é pedido tudo o que se quer referente a esse processo de divórcio. Em um primeiro momento é marcada uma audiência de conciliação ou de mediação para ver a possibilidade de acordo. Caso tenha acordo, o processo se encerra, é mais rápido. Porém, se não houver acordo em alguma das partes ali do divórcio, o processo segue e aí sim, divórcio litigioso é um processo que geralmente demora 2, 3, 4, 5 anos para ser realizado. E a depender da complexidade, pode sim demorar ainda mais tempo. Passando agora então para os custos de um divórcio. Essa também é uma pergunta que chega muito. Tá, mas eu quero me divorciar, mas e os custos disso? Quanto que vai ser cobrado? O que vai ser cobrado? Como eu tenho que me preparar financeiramente para esse momento? Quanto aos custos, depende muito da modalidade do divórcio, se é no cartório ou se é judicial. Mas alguns custos que você vai ter.
primeiro de tudo é com o advogado, os honorários do advogado. Depois, se for um divórcio consensual no cartório, no tabelionato de notas, você vai ter as custas do cartório, as custas da escritura pública. E aí vai ser com base no estado que você mora, na cidade que você mora e se vai ter partilha de bens, quais os termos que constam nesse divórcio. Quanto maior o patrimônio, geralmente é maior as custas da escritura pública. Se for um divórcio judicial, seja consensual ou litigioso, vai ter as custas judiciárias, caso vocês não tenham a justiça gratuita deferida, e também caso haja partilha de bens e ela seja desigual, vai incidir imposto, seja de doação ou ITBI, caso tenha compra e venda desses bens por parte de um dos cônjuges. Então, realmente, tudo depende da modalidade do divórcio que você vai escolher, mas esses são os custos que geralmente envolvem um divórcio. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E se você quiser se aprofundar em temas de guarda, pensão, divórcio, inventário, tudo que envolve o direito de família e sucessões, segue esse canal, continua acompanhando os vídeos e se você tiver alguma dúvida pode colocar aqui nos comentários.